Queridos, são palavras do Salvador Jesus Cristo em sua oração sacerdotal. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. João 17:13. Em diversas ocasiões, a Bíblia Sagrada afirma que os servos de Deus precisam viver em paz, mesmo em meio a grandes provações, mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo tendo tragédias, doenças, acontecem sem serem anunciados, podemos ter esta alegria sempre, pois Jesus falou em alegria completa em si mesmos. Era noite, Jesus descansava confortavelmente perto da popa do barco, dormindo em um travesseiro. Em determinado momento, levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco. Os discípulos, aterrorizados, acordaram-nos dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Porque temeis, homens de pouca fé? Respondeu Jesus, e ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Aquele que criara a terra voltava a comandar os elementos. Deus disse para Elias: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. Elias obedeceu, e depois de um vendaval e de um terremoto e do fogo, ele finalmente ouviu uma voz mansa e delicada. Deus o confortava naquele momento. Querido, às vezes Deus nos deixa sair da segurança das nossas cavernas para trabalhar em nossas vidas. Por meio da voz mansa e delicada de seu Espírito Santo, o Senhor nos protegerá e nos ajudará e nos guiará. Jesus orou por nós, ó Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:15. Porque Deus não resguardou os profetas de muitos obstáculos e perseguições que eles tiveram que atravessar? Bem, a resposta é que cada um de nós precisa passar por certas experiências para tornar-se mais semelhante ao Salvador Jesus. Na escola da nossa caminhada, muitas vezes os professores são as provações, mas as aulas têm a finalidade de refinar-nos, abençoar-nos e fortalecer-nos, não de destruir-nos. Um dia assisti um programa que acredito que não passa mais no Brasil, chamado Super Sobrenatural. Neste dia, quem contou sua experiência foi o Dr. Gueri Uori, que é um servo de Cristo Jesus. Ele conta que quando mais jovem sofreu um terrível acidente automobilístico e dentro de seu carro estava também a sua mãe. Ele teve diversos traumatismos pelo corpo e no raio-x revela que ele teve o nariz e os dentes todos arrancados, maxilar quebrados, cordas vocais cortadas e laringe
esmagada. O paramédico, ao examinar seu pulso, disse que ele havia morrido há 1 hora. Sua irmã entra em desespero, mas ele percebe que começou a subir e viu seu corpo saindo do carro. O anjo estava ao seu lado e outros anjos apareceram ali e começaram a cantar: digno é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E logo avistou uma gigantesca cidade toda de ouro. Tinha 12 portas de pérolas, como descritas no livro de Apocalipse. Em seguida, se encontra caminhando por uma bela colina com ruas de grama parada e cheia de diamantes. Belíssima cena, indescritível para ele. Depois ele avista um anjo que estava na entrada de uma das portas, que media cerca de 20 metros de altura e tinha os cabelos de ouro. Este anjo pediu para o outro confirmar se o nome de Gueri se encontrava escrito, e foi confirmado, sim. Mas, para sua surpresa, quem estava examinando o livro era um ex-colega de colégio que servia a Cristo Jesus e também morreu num acidente, e eles passaram a caminhar juntos pelaquela cidade. Os dois entram numa espécie de biblioteca e ali vê livros e mais livros. Num deles tem os nomes daqueles que ganhamos para Cristo. Num deles era a história de Gueri e no final viu uma inscrição: pago integralmente pelo precioso sangue de Cristo. Depois entrou numa sala e na porta estava escrito: bênçãos não reivindicadas. E ali ele viu órgãos do corpo humano, e o anjo lhe falou que muitos oram sem fé e não recebem, e outros pedem com confiança e recebem: fígado, coração, entre outros órgãos. Há uma luta, pois os demônios tentam atrapalhar estas bênçãos de saúde chegarem, e a incredulidade é o que mais atrapalha. De repente, conversando com este anjo, recebe a ordem de que tem de voltar ao seu corpo, e o Senhor lhe diz que a sua irmã, apesar de não crer em milagres, mas cita o nome de Jesus, e como citou seu nome pedindo para que seu irmão não venha morrer, teve que voltar. E no hospital, já ali depois que o seu espírito, a alma voltou ao seu corpo, ele viu Jesus tocar-lhe na garganta, e a cura foi imediata ali dentro daquele hospital. A enfermeira entra trazendo remédios e lhe faz a pergunta: bom dia, doutor Gueri, tudo bem? Aí ele disse: louvado seja Deus, estou curado. E naquele momento a enfermeira tomou um grande susto, ao ponto de deixar a bandeja de remédios cair. E os médicos, ao entrarem no quarto depois, foram sinceros em dizer que com o esmagamento da sua laringe, ele iria se afogar e poderia morrer. Mesmo se sobrevivesse, jamais iria falar. Mas o homem estava ali na cama, falando, totalmente curado, pois Jesus Cristo lhe tocou.
Assim, meu querido irmão e amigo, essa gloriosa experiência de morrer e depois ressuscitar, ver parte da glória celestial do céu, ver o seu próprio nome escrito no livro da vida, ver um amigo que o ganhou para Cristo no céu e depois, finalmente, ser curado com a presença de Jesus ali naquela UTI. Olha, isto só foi possível porque ele passou por esta grande provação, por este acidente de carro. Fico comovido com quanta tribulação que o Salvador Jesus Cristo enfrentou, principalmente ao pensar na semana que antecedeu a sua morte. Os principais sacerdotes desafiaram a sua autoridade, tentaram apanhá-lo em armadilhas e conspiraram 2 vezes para matar. No Getsemane, enquanto os discípulos dormiam, ele sofreu pelos pecados de toda a humanidade e sangrou por todos os poros. Foi traído, foi preso, interrogaram, bateram e cuspiram nele. Depois de ser interrogado pelo conselho dirigente, Herodes escarneceu dele e depois foi levado de volta para Pilatos, onde teve que ficar diante de uma multidão enfurecida. Depois de ter sido açoitado e coroado com espinho, foi obrigado a carregar a cruz até o Gólgota. Pregaram-lhe cravo nas mãos e nos pés, penduraram-no entre ladrões comuns, e os soldados ainda lançaram sorte para ficar com os pouquíssimos bens materiais terrenos dele, que foram as suas vestes, e deram-lhe também vinagre para saciar-lhe a sede. Depois de 6 horas, ele confiou seu espírito ao Pai e rendeu o espírito e morreu. Em sua gloriosa oração intercessória, chamada também oração sacerdotal, rogou ao Pai pelos apóstolos e por todos que acreditassem nas palavras deles, para que tivessem a sua alegria completa em si mesmos. João 17, 21. Fui moço e já agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Disse um salmista já idoso no Salmo 37, 25. O irmão está fraco, está sem forças, abatido. Não negue ao Senhor Jesus Cristo. É tempo de levantar a cabeça e andar. O apóstolo Paulo afirmou: porque quando perco toda a minha força, então tem a força de Cristo em mim. Vamos ler 2 Coríntios 12, 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Porque alguns sucumbem. Provavelmente edificaram as suas casas sobre areia, sem o devido alicerce da comunhão verdadeira com Deus. É a vida cristã aparente desprovida do Espírito e da genuína filiação. Quando os problemas vêm como um forte vento, logo são abatidos e derrotados. Os filhos genuínos do Senhor são fortes, inabaláveis, preparados para vencerem as maiores dificuldades
que possam sobrevir à vida. Estes não negam a sua filiação e, a exemplo de Jesus Cristo, vão até as últimas consequências, esperando no amparo incontestável do Pai Celeste. Amar de todo o coração a Deus e de todo entendimento e de toda força é o que Jesus nos ensina em Mateus 12:33. Clame pela restauração da tua comunhão e comprometa-se em viver uma vida digna do Espírito de Deus. Há uma possibilidade, querido, dos problemas não desaparecerem, mas terás a paz que apenas os agraciados do Senhor possuem. O irmão pode estar esperando uma cura que não veio, a resolução de um problema que ainda não aconteceu, mas fique firme na promessa. Esperei confiantemente no Senhor. Em outra versão, ele diz: esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi falou essas palavras memoráveis no Salmo 40, versículo 1. Cristo afirmou que, ainda que as coisas possam não ser fáceis na terra, o prêmio do céu compensará indescritivelmente. Há algo melhor do que ir para o lar celestial, queridos. Observe as palavras de Jesus: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5:12. Amém? Vamos orar. Bendito e eterno Pai, a tua palavra é o nosso prazer, é a nossa alegria. Obrigado, porque a promessa de Jesus é que teremos em Cristo uma alegria permanente, mesmo diante de provas, de lutas, de enfermidades. A alegria que procede do trono de Deus, ninguém poderá remover dos nossos corações se tivermos firmes, alicerçados na tua bendita palavra. Obrigado, portanto, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão e amigo, Deus o abençoe, abençoe ricamente a sua família e até o nosso próximo encontro com a graça de Cristo. Going up to new atmospheres, going up to new places, going up to new atmospheres. Gotta have new ears, new ears. Heavenly places, heavenly places, heavenly, heavenly places, heavenly places, heavenly places, heavenly, heavenly places.
gonna give. Some of you have been fighting for a very long time. Some of you have been fighting that ground warfare for a very long time. Sticking out your fists and fighting. To take you to new places, new places, new places, new places, new places, new places, new revelation, new revelation, new perspective, new perspective. Aerial view, aerial view, aerial view, aerial view, aerial view. I declare over you, God has given you the air. God has given you the air. So fly. It's time to spread out your wings. It's time to shake off the things that hold you down. It's time to spread out your wings. And fly. Just fly.
given you wings. I have set you free from the things that held you. I have given you wings. I have set you free. So come to me, fly. Nothing's gonna hold me like a bird in the air. You have escaped the snare. Like a bird in the air. You've escaped the snare. Like a bird in the air, you've escaped the snare of the enemy. You have been set free. 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 Nothing, 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 no, nothing can ever hold you.